podem ver, a gente já montou as principais peças centrais do portátil, mas ainda não botamos as carenagens principais, porque a gente já vai aproveitar o equipamento que está aberto para que a gente possa vir fazer o próximo vídeo, que são códigos de erro, sobre alguns possíveis defeitos, como avaliar, como testar e o que você deve fazer, tá? Então a gente vai aproveitar esse vídeo. Bom pessoal, agora a gente vai aproveitar que o aparelho está aberto para verificar possíveis causas de problemas e soluções para esse portátil. Inicialmente você pode verificar que todo problema que venha acontecer, ele vai dar um código de erro no display da placa receptora, tá? E todos os códigos de erro que possam vir dar o aparelho vai estar no manual como análise de defeito. É necessário você verificar, e caso você solicite um atendimento técnico através de uma credenciada, a credenciada vai analisar também o manual para poder dar a solução do problema. E aqui a gente tem um F2, que seria o sensor de temperatura do tubo, né, Baia? Sim. Esse código que está apresentando aqui no display, o F2, ele está relacionado a uma possível falha no sensor de temperatura de tubo, né, ou conhecido como sensor de degelo, para a gente também como sensor de imersão. Então ele relaciona essa falha. É um sensor que tem uma escala de resistência em 20K, tá? Tem que ser analisado com um multímetro conforme a tabela de resistência na temperatura ideal de 25 graus. Você fazendo essa medição, se você encontrar a resistência dentro do padrão do sensor, no caso 20K, você pode fazer outras averiguações e de repente até o vício pode estar na placa eletrônica, mas está relacionado ao sensor de temperatura. Você tem que verificar se ele está bem posicionado no local adequado, né, aqui é onde realmente ele precisa estar, se não está frouxo, se não está rompido, mal conectado aqui na placa. Feito isso, não foi detectado nada de errado, então você pode fazer a substituição para confirmar com um novo sensor de temperatura de tubo e depois, por fim, você pode vir até trocar a placa principal para solucionar o problema. Então, erro F2, falha no sensor de temperatura de tubo, ok? Bom, aqui temos o código de erro F1 no display da placa receptora, que indica que o sensor de temperatura está com algum tipo de problema ou falha. Possivelmente o sensor pode estar mal conectado ou desconectado. Outro fator que pode vir a acontecer é o seguinte: o sensor não está conectado no ponto ideal da estrutura da parte evaporadora, que deve ficar aqui na lateral, conectado aqui na lateral, ok? Se você substituir o sensor, que o sensor ele tem uma resistência de 15K na temperatura de 25 graus ambiente, ok? Se você mediu a resistência do sensor, não está na temperatura conforme o ambiente, assim na faixa de temperatura, deve ser substituído, ok? Caso você substitua e apresente ainda o código de RF1, deve ser substituído a placa, como a gente falou no F2 e agora está falando no F1 também, certo? Vai. Então pessoal, agora nós temos aqui, né, o erro H8 no PCI display aqui do aparelho. Esse erro H8 ele está relacionado, na verdade ele é um aviso, tá, para o usuário de que o reservatório de água do produto já está cheio e precisa ser esvaziado, tá? É o momento de você parar, desligar o aparelho, levar ele até um local que você possa fazer o esvaziamento da água, tá? E depois fazer o reset do aparelho, desligar a tomada, colocar de novo e funcionar, o erro vai sair. Ou então, caso não resolva isso, pode ser que seja um problema do sensor, do nível de água ou da própria bomba, coisa que aí já cabe ao técnico ser resolvido. Ele vai precisar fazer o teste da bombinha, do sensor, ver se o cabo está tudo direitinho, medir aqui na placa. Feito isso, ele vai conseguir diagnosticar se o problema está na placa, ou no sensor, ou na bomba, ok? Bom pessoal, o próximo código de erro que vamos falar é do código de erro F4, como está aqui no display da placa receptora. Então pessoal, esse erro F4 ele está informando que existe uma possível falha no sensor de temperatura de condensação, tá? É um sensor que faz ali o controle da temperatura
do gás que passa na condensação. Isso é importante, o controle dessa temperatura, para que o aparelho não possa vir a funcionar em condições anormais, fazendo com que o produto consuma muita energia ou o compressor trabalhe por muito tempo desnecessariamente. Então é importante fazer o controle dessa temperatura. Esse aparelho ele tem esse sensor para fazer o controle dessa temperatura. Caso essa temperatura se exceda, né, por algum motivo, até mesmo do compressor, alguma outra anormalidade, ele vai indicar. Nem sempre significa, né, Jefferson, que é um problema só no sensor, mas é importante. Primeira coisa é identificar, você vai tirar o sensor, fazer a medição dele, identificar se está certinho a resistência conforme a tabela de temperatura. Se você identificar que está ok, depois você vai verificar na unidade selada, ver se não tem uma outra anormalidade. Por exemplo, a questão de sujeira, né, higienização da serpentina, né, tanto do condensador aqui, principalmente, a passagem do fluxo de ar pode diminuir e de repente a condensação vai alterar, e aí o sensor vai perceber isso, vai passar a informação para a placa e manda um sinal para dizer que eu tenho alguma coisa errada, né? Lembrar também, né, Mário, que o motor ventilador ou o centrifugal, turbina, ela pode estar danificada e não pode fazer essa troca de calor. E aí esse sensor vai também acusar que está tendo algum tipo de problema. E aí vai dar o mesmo código de erro F4 também. Substituição desse sensor, você deve fazer o quê? Desligar o aparelho e resetar. Na verdade, dá um tempo, substitui o sensor, só uma observação importante, para que venha funcionar novamente normal, não venha apresentar novamente. Se eu for agora colocar o sensor de repente danificado, um sensor novo com o aparelho funcionando, vamos colocar aqui o sensor para a gente observar. Coloquei o sensor, conectei aqui e ainda apresenta o F4. O que você tem que fazer? Desligar o aparelho. Lógico, para a sua segurança, para você trocar qualquer tipo de peça, tem que estar desligado o aparelho. Tentando desligar, não desliga, não funciona. Vai desligar aqui. Agora eu vou tirar da fonte de alimentação, que é o único motivo, a única situação que você percebe que ele consegue desligar. Aqui nem no botão é possível desligar quando ele está no modo de erro. Então agora nós vamos tirar aqui da tomada. Vou recolocar, tá, a forma de um reset no equipamento e agora o produto volta a operar normalmente. Isso vai ser muito importante para fazer qualquer tipo de substituição de peça deste aparelho, não somente desse, como outros aparelhos que a GRI tem, como o split, como o multisplit e outros tipos de equipamentos. Okay? Só para finalizar, pessoal, quero deixar aqui uma observação também que é extremamente importante você sempre utilizar peças originais de cada produto para que esse equipamento venha funcionar de forma correta, tá? E não tenha algum outro possível defeito futuro ou um mau funcionamento por estar usando uma peça similar ou de outro produto. Então a gente só orienta, a GRI só orienta, tá? A troca de peças por peças originais, ok?